versos de 20. Esse texto, da maioria de nós, é conhecido e decorado de longa data. Lembro-me bem que, lá pelos meus 8, 9 anos, já precisei decorar esse texto, exatamente esse texto de 18 a 20, numa das transmissões de postos, se não me engano, de Arauto para Escudeiro. Na organização Embaixadores do Rei, a gente tem que decorar vários versículos para ir passando de postos e avançando na carreira de embaixador do Rei. E lembro que um deles era esse, quando a ênfase era o chamado de cada um de nós diante do desafio de pregar às nações. E desde então, aquela coisa que a gente sabe que você aprende na infância, por isso é tão importante ensinar nossos meninos o caminho, a verdade, a vida que é Jesus, porque são as coisas que você mais leva para o resto da sua vida. E eu nunca mais esqueci esse versículo, esses textos, inclusive a partir do versículo 18, quando fala da autoridade que foi dada a Jesus. E esse texto fundamenta, um dos textos que melhor fundamenta a missão. A missão que é de Deus acima de tudo. Algo importante se pensar é que fala-se muito sobre missão e missões, e a gente acaba concebendo, entendendo tudo como uma coisa só, mas eu tenho sido desafiado a reaprender, reler muitas coisas e descobrir que existem algumas nuances e algumas sutilezas importantes que fazem grande diferença na prática. No aspecto filosófico, ou talvez no aspecto literário, você fala, mas a semântica é a mesma, na verdade, tudo converge para um único propósito. Mas antes da conversão ao propósito comum, antes da finalização dos fatos, há algo que precisa ser observado bem, que determina a trajetória. Como diz o ditado, todos os caminhos podem levar a algum lugar, não até Deus, porque a Deus é só Jesus Cristo, mas se você vai de um lugar para outro, você tem algumas opções. E ainda que se diga, não importa chegar ao destino, escolher o caminho, escolher a melhor jornada, o melhor trajeto, faz muita diferença, sim. E quando se trata de obedecer a Deus e de compreender o chamado, a tarefa que temos, é importante distinguir algumas sutilezas. A primeira delas, por exemplo, é entender que missão. A gente usa muito a expressão da missão da igreja. Nós temos uma missão. Como igreja, nós definimos isso por meio de uma frase, e que por providência, diria, não foi nada combinado, mas tem muito a ver com a declaração de título, de tema, de ênfase da campanha deste ano, de missões mundiais: meu chamado, voz de Deus às nações. E a nossa missão, a nossa declaração de missão como igreja: chamados para transformar vidas. Não há plágio, não há imitação, é apenas uma sutil coincidência. Não gosto muito dessa palavra não, mas não há outra. Em que, nesse tempo, mais uma vez, chama-se a atenção para o fato de que a tarefa é de todos, mas a responsabilidade de cada um. Por que é tão importante isto ser concebido no singular e na individualidade? Porque pensar que é uma tarefa de todos leva-nos uma certa acomodação, um conforto de achar que, se eu não fizer, alguém vai fazer no meu lugar. Mas compreender que há algo que é dado a você, e isto é intransferível, dá-nos um senso de responsabilidade e de prestação de contas, de que, no final, de alguma maneira, responderemos: por que você não fez? E este é o sentido daquilo que queremos caminhar e desenvolver. E por mais que muitas vezes o plural seja a figura, seja o número apresentado nos desafios da Escritura, nunca se perde de vista aquilo que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 10 da sua primeira carta: cada um há de
de se apresentar diante de Deus para dar contas daquilo que fez ou deixou de fazer. A missão é de todos e a responsabilidade é de cada um. E como eu disse, há uma sutil importância entre o entendimento do que seja missão e os seus efeitos. Porque a gente fala da missão da igreja, e a gente tem uma missão, nós como igreja temos uma missão, mas precisamos entender que antes da missão que nós assumimos, há uma missão que rege todo o universo, toda a história da humanidade, todas as eras. Se nós formos procurar na Bíblia a centralidade da Bíblia, nós teremos alguns debates interessantes sobre a centralidade de Cristo na Bíblia, porque todas as coisas de alguma maneira convergem para Cristo, e isso é verdade. Mas eu tenho sido desafiado a pensar além disso e entender que antes mesmo da centralidade de Cristo na Bíblia e da sua autoridade, e ele mesmo fala isso nesse texto que vamos ler, há uma centralidade ainda mais convergente, que é a centralidade da pessoa de Deus, o Senhor Criador, o Deus triuno, que gera como consequência a centralidade de Cristo. É como se tivéssemos círculos concêntricos, como aquele alvo do tiro ao alvo, da flecha, do arco, do tiro, em que você tem várias circunferências ali que fazem parte de um alvo. E quanto mais você caminha para o centro, mais exato, mais preciso é o seu tiro, é o seu acerto. E se nós pensarmos de uma maneira um pouco mais fora da caixa do tradicional, há que se considerar que a missão nunca pertenceu a nós, a missão nunca pertenceu à igreja, e mesmo na pessoa de Jesus Cristo, ele estava ali cumprindo uma missão que lhe foi dada. Ele fala: a minha missão é cumprir a vontade daquele que me enviou. Então, perceba comigo que ainda há um centro ainda mais exato, que é pensar na pessoa do Deus triuno como o dono da missão. Isso muda muita coisa. É sutil, é um detalhe, mas que muda muita coisa, porque passaremos a ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse sob uma ótica de um Deus que desde o início tomou a iniciativa, do Deus que desde o início procurou mostrar amor, que desde o início estabeleceu um plano: restaurar. Restaurar o quê? Aquilo que foi perdido lá no Éden. Não é possível compreender a missão, não é possível compreender a nossa tarefa, se nós não formos ao jardim do Éden para entender o que aconteceu ali. Porque nós pregamos uma salvação para o céu, sem considerar que há uma realidade que precisa ser visitada antes mesmo de irmos para o céu. O chamado salvacionismo, que é a pregação do Evangelho com vistas escatológicas a irmos para a eternidade no céu, faz parte da pregação, é um elemento fundamental, está nos Evangelhos, e devemos ver com clareza que quem não crer em Jesus vai para o inferno. Mas o problema é que muitos de nós encontramos desafio no processo da evangelização pessoal, quando você não sabe responder a quem pergunta, a quem lhe diz: mas eu não estou perdido. E a pessoa ainda joga para você: eu tenho dinheiro, eu tenho família, eu tenho trabalho, eu tenho saúde. Por que você vai dizer que eu estou perdido? Ah, porque você vai queimar no inferno. Não me preocupo com isso. Como nós podemos responder a este anseio e aquilo que nós cremos ser uma verdade? É fazer as pessoas entenderem que mesmo nós somos pecadores e que há algo que aconteceu no jardim do Éden que motivou Deus na sua missão redentora, restauradora. No Éden, nós fomos feitos pecadores e estamos distantes de Deus. Fomos expulsos do paraíso e perdemos o que de mais precioso Adão e Eva tinham enquanto eram apenas imagem e semelhança de Deus, perfeitos.
comunhão. O texto de Gênesis diz que todos os dias, no entardecer, Deus passeava, Ele mesmo, pelo jardim, e Ele conversava com Adão. Naquele dia em que Adão e Eva escolheram deliberadamente pecar, e que na sua essência pecar é desobedecer a Deus, a gente costuma fazer uma lista de pecados. Se nós entendêssemos que pecado é apenas obedecer, a nossa lista ia embora e a gente se preocupava com coisas muito mais sérias na nossa vida todos os dias, do que com uma lista moralista de pode e não pode. E este é o grande problema da igreja de hoje, porque nós temos listas moralistas do que pode e do que não pode, e o nosso coração está chafurdado em egoísmo, em mentira, em falsidade, em maledicências e tantos outros sentimentos que revelam que nós ainda estamos muito longe da glória de Deus. O pecado e o que tem destruído a humanidade desde então foi o fato de que naquele dia em que o fruto foi comido, Deus expulsou Adão e Eva do paraíso. Deus determinou que a sua glória não poderia mais habitar plenamente na vida deles. Mas então criou-se um abismo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, ele diz que nós fomos criados por Deus para o louvor da sua glória. A missão é, na essência, fazer com que a glória de Deus seja restaurada. E eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou falar agora e que o seu coração esteja aberto para aprender, como eu tenho aprendido, coisas novas. Deus não precisa da igreja. Nós é que temos o privilégio de sermos contados e chamados por Deus para a sua glória. Sabe por que Deus não precisa da igreja? Porque Ele tem a própria criação. O Salmo 19:1 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia sem que haja palavra. E a gente tão preocupado em falar, mas de palavrórios, o mundo está cheio. De teses, de redações, de folhas e páginas escritas, o mundo já está saturado. O que diz o texto do Salmo 19? Que a criação faz a glória de Deus ser vista. Então, muito mais do que falar, a missão se cumpre quando o mundo pode ver a glória de Deus naqueles que já foram restaurados, que já estão sendo regenerados, que já estão lutando contra o pecado e que já estão experimentando um novo começo, uma nova vida. Há uma diferença de conceito entre pensar missão e missões. A gente usa os dois termos muito indistintamente, mas eu preciso estabelecer aqui alguns marcos que influenciam muito nas nossas ações. Missão é, na sua essência, o propósito de Deus, depois de ter visto sua criação caída, tomar a iniciativa de resgatá-la. Foi o que Ele fez com Abraão. Eu farei de você uma bênção para todas as nações, para que todas as nações conheçam o meu nome. Depois de Abraão vieram os profetas, e depois dos profetas veio o próprio Filho. Essa semana, meditando na Bíblia, na minha leitura diária, li a sequência sinótica, dos evangelhos, da parábola do fazendeiro, que deixou a sua fazenda aos cuidados de empregados, e de determinado momento mandou alguns servos para ver como é que estavam as coisas, e os seus empregados mataram esses mensageiros. Depois mandou mais um, mataram, até que ele tomou a iniciativa de mandar o próprio filho, e sabe o que eles fizeram? Mataram o próprio filho. Mostra que a missão é de Deus, desde o início. Deus é quem toma a iniciativa, a missão é de Deus, Ele é que faz. Sabe o que isso muda? Muda a nossa concepção tão pequena e tão míope, tão equivocada, de achar que nós sabemos fazer a missão. A nossa visão é muito míope.
para achar que somos capazes de determinar como, o melhor jeito. A missão é de Deus. E desde os primórdios da história, é Ele que vem dirigindo, e a missão não depende da igreja. A missão de Deus se cumpre ao longo da história por meio da sua própria revelação. E Ele mandou Jesus para ser a revelação máxima. E em Jesus, nós somos resgatados a este plano original. Agora em Jesus, a glória de Deus pode ser restaurada. Portanto, a visão salvífica da missão de Deus, ela não visa o céu apenas. Claro, cremos para sermos salvos, cremos para ter a vida eterna, mas a vida eterna não tem um conceito escatológico meramente. Quando iremos para o céu? Não sabemos. E muitos, no afã de querer ir para o céu, fazem bobagem, achando que podem ir para o céu no dia em que querem. Vida eterna, o sentido mais exato é plenitude de vida que pode começar aqui, quando muitos não precisam morrer para ir para o inferno, pois já vivem o inferno aqui. Nas suas agruras, nas suas mazelas, nos frutos das suas más escolhas, nas crises de família que vivem. Portanto, eu não preciso da salvação para ir para o céu. Eu vou para o céu como consequência da salvação, que é para agora, para que a minha vida experimente a glória de Deus hoje, num processo de restauração, de resgate, de reconciliação com Deus. Adão foi expulso do paraíso, mas por Jesus Cristo eu posso ter o paraíso de volta hoje. Isto é salvação. Esta é a missão de Deus. Nós não temos missão. A missão é de Deus. Perceba, uma frase de efeito que um teólogo cunhou no início da década de 70, no Pacto de Lausanne, ele diz: a igreja não tem uma missão, a missão tem uma igreja. Para tornar isso claro, é entender que tudo é de Deus, e Ele faz como Ele quer, inclusive colocar uma igreja como um recurso, um dos recursos para tornar o plano cumprido. Porque se dependesse de nós a missão, pensemos muito bem, se a missão de Deus dependesse da nossa imperfeição, a gente estaria gastando muito tempo com futilidades. E graças a Deus Ele não depende de nós. Mas no final de tudo Ele cobrará de nós o que vocês não fizeram com a glória que eu coloquei em vocês. Por entendermos que a missão é da igreja, o nosso espectro de visão se abre, se amplifica, para entender que não é de um jeito ou de outro. Porque a teologia mudou ao longo dos séculos, as metodologias se alteraram, a tecnologia é outra. Spurgeon pregava sem alto-falante, sem microfone na bochecha, e alcançava milhares de pessoas todo domingo na Catedral de Londres. E curiosamente, na segunda-feira ele ia relaxar nas montanhas, fumando o seu charuto. Acredita nisso? É. Desculpa, mas é a verdade histórica. Quem estuda sabe disso. O que para nós é um absurdo. O pai dos pregadores da era moderna ia relaxar numa cabana nas montanhas, fumando um grande charuto. A missão é de Deus. Porque se dependesse de mim, Spurgeon deveria queimar no inferno, porque fumava charuto. É a minha cosmovisão. É a minha cosmovisão. Mas graças a Deus a missão é de Deus. Não depende das minhas idiosincrasias. Ficou difícil assim, né? As minhas esquisitices. Porque se depender de mim, nada acontece. Se depender de você, nada acontece. Aí você fala: pastor, o senhor me escandalizou, que proveito tem isso, dizer que Spurgeon fuma um charuto? Para você entender, ainda que seja pelo susto, que a missão é de Deus. E que aquilo que você acha tão bonito e tão certo, talvez desagrade o coração de Deus. E aquilo que você acha tão esquisito e tão errado, Deus não está nem aí para isso, porque a missão está se cumprindo. Vidas precisam ser restauradas à glória de Deus. O fato dele fazer não significa que eu vá fazer. Muito menos você, viu, jovem? Porque isso mata. Nós temos hoje uma outra cosmovisão, nós temos um outro conhecimento,
Deus nos deu a possibilidade de estudar e de conhecer novas coisas que sabem que fumar, charuto, cigarro, qualquer outra coisa, mata, faz mal, é falta de mordomia. E que digo mais, se Spurgeon vivesse nos nossos tempos, talvez ele não fumasse charuto. Tá certo? Isso eu quero dizer que cada tempo tem o seu tempo, cada momento tem o seu momento, cada geração tem a sua responsabilidade. E os erros de um e os acertos de outros nunca justificarão os meus erros e os meus acertos. É a Bíblia quem deve determinar isso. Mas, evidentemente, as nossas interpretações são muito ligadas à nossa cosmovisão, à nossa percepção de mundo, ao nosso achismo do que é certo e do que é errado. Tudo isso vai convergir para a concepção e entendimento absoluto. E isso é irrevogável. A missão é de Deus, não é da igreja. Nós fomos colocados no plano, como igreja, para levar adiante aquilo que Deus começou lá no Éden. Assim que Adão foi expulso, Deus colocou no seu coração, eu quero de volta. E nós temos então agora as missões. A diferença entre missão e missões, no aspecto semântico, mas partindo para o prático, é que as missões são em si aquilo que nós fazemos, a nossa tarefa, o dia a dia, o nosso privilégio de fazer parte de uma obra muito maior, junto com os céus, junto com a terra, junto com o sol, com os lumiares, proclamar a glória de Deus pela forma como nós vivemos. E agora é quando entra o texto que vamos ler, para entendermos a grandeza e o desafio da missão, do meu chamado, de tornar-me voz de Deus para as nações. Diz assim o texto em Mateus 28, versículo 18. E aproximando-se Jesus, falou-lhes, toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Ponto aqui, daqui a pouco a gente volta ao 19. Só para reafirmar, à luz da Bíblia, para você não achar que é teologia do pastor Purim. De quem é a autoridade? Ele outorgou essa autoridade aqui para nós? A autoridade continua sendo dele. Eu não tenho autoridade nenhuma. A menos a responsabilidade que me foi dada como pastor de liderar, de conduzir, de responder pelos meus atos e de dar uma direção ao rebanho que Deus colocou sob a minha responsabilidade, mas a autoridade da missão é de Deus. Jesus não transmitiu essa autoridade. Ele fala novamente, todo o poder ou toda a autoridade foi concedida a mim. E é nesta autoridade que eu envio. Nós somos apenas os enviados. Nós somos aqueles que irão reproduzir e multiplicar aquilo que é de Deus e aquilo que vem de Deus. É Ele quem quer a glória dele conhecida entre todas as pessoas. E aí no versículo 19 ele vai dizer, portanto, ou seja, por isso, como consequência desta autoridade, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Esse texto precisa ser dividido, porque ainda que eu saiba de cor desde criança, e ele flua tão automaticamente, ele tem alguns princípios tão profundos que não podem ser abordados apenas numa manhã com um tempo tão apertado. E eu quero me destacar aqui, primeiramente, na base, no fundamento desta missão. Muitas versões bíblicas e traduções bíblicas causaram ao longo da história do cristianismo alguns equívocos sérios. Quem conhece um pouco da história do mundo nos séculos passados, sabe que o cristianismo sofreu grande oposição e até hoje ainda sofre consequências desta oposição, porque sim, cometeu alguns exageros, alguns desmandos, por conta de uma leitura equivocada dos evangelhos. Talvez, não sei se alguém teria alguma tradução nessa, da maneira como eu vou citar aqui, mas há muitos anos passados, década de 50, 60, ainda existia uma tradução que dizia assim, portanto, pregai a todas as nações, ide, pregai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, pastor, não tem diferença nenhuma. Ide, pregai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Só que como nós lemos novamente, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é a diferença? Novamente aquela questão que eu falei, uma sutileza, mas que determina muitos equívocos, e que muitas vezes, por uma vírgula mal interpretada, por uma leitura fechada em termos de cosmovisão, eu já contei aqui que já vão quase uns 10 anos, um pregador no interior do Espírito Santo estava adulterando com as mulheres da sua igreja, e o Fantástico foi lá fazer uma entrevista com ele e falou que a Bíblia estava mandando ele adulterar. E ele abriu lá no livro de Oséias, e ele leu para o repórter, e ele já tinha 3 ou 4 mulheres, ele ia na casa do marido e falou assim, olha, a Bíblia está mandando eu me casar, me deitar com a sua mulher. E ele lia lá no livro de Oséias, vai, toma a mulher e adultera com ela. E adultera. Aí o repórter, sabendo o português, disse, não, o senhor está lendo errado. Não estou. Aí eu disse, olha, tem um acento aí no U. Toma a mulher adúltera. Aí ele olhou, e ficou sem palavras. Um acento. Algumas vezes uma vírgula, pela nossa esquisitice humana, causa transtornos milenares. A tradução que eu citei de cor, não sei se alguém tem, pode ter, não é pecado nenhum não. Você diz, pastor, minha Bíblia está desse jeito. É mesmo? Vou te dar outra Bíblia então, viu, querida? Não, estou perguntando se alguém tem essa do pregai as nações. Ninguém quer declarar a idade aqui, né? Portanto, ide pregai as nações, batizando-as. Foi este fundamento, a sua é assim, Rodrigo? Vou te dar uma nova então, tá? Que essa aí, vou te dar uma, não precisa ser NVI não, pode ser outra, mais nova. Qual é o problema dessa? Vamos comparar as duas. Portanto, ide, ou vão, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os. A versão inicial que eu disse, fala de pregar às nações, batizando-as. E aqui fala de fazer discípulos, batizando-os. Muda muito, gente? Muda tudo. O movimento católico romano nos séculos passados invadiam as nações com apoio dos impérios europeus, a monarquia espanhola, a monarquia portuguesa, os estudantes aí do ensino fundamental estão vendo isso agora, e junto com o exército espanhol na América Latina iam também os catequistas. E a ordem era, batiza todo mundo, porque a gente tem que fazer do mundo cristão. E aí pegava os índios com a espada no pescoço, se batiza e se declara cristão. E pronto, aí ia embora, feliz da vida, montava uma igreja, deixava lá, paróquia tal, aquela nação é cristã, porque o mandamento é transformar as nações em nações cristãs. Mas ainda que Deus quisesse que as nações conhecessem o seu nome, a transformação é individual. Jesus lidou corpo a corpo com pessoas. Ele encontrava pessoas. E Jesus teve a oportunidade de ir aos palácios, mas não ia. Ele queria as pessoas, os marginais das esquinas, dos valados, as pessoas incomuns, as pessoas esquecidas e esquisitas. E então faz todo sentido entender que no original, a verdade escrita é fazer discípulos, batizando-os. Algo muito mais relacional do que institucional. É claro que a gente se preocupa com a situação do Brasil, orar pelo Brasil, orar pelas nações, mas é orar por aquela menina que tem nome. E alguém se aproximar dela e dizer, que bom que você me ensina a sentir amor por Jesus. É no seu local de trabalho, é na sua casa, é orar pelo Planalto? Sim, precisa. O Brasil precisa de oração. Mas é saber que a transformação não virá com uma mudança ou manutenção de um determinado estilo de governo. Não é um plano de governo que muda a nação. São pessoas transformadas, resgatadas à glória perdida do unigênito, Filho de Deus, que morreu na cruz por cada um de nós. A missão de Deus é resgatar o perdido. E quando alguém lhe perguntar, mas eu não estou perdido, eu tenho dinheiro, tenho casa, tenho família, tenho emprego, tenho saúde. Como é o seu relacionamento com Deus? E vamos descobrir que sim, a humanidade está perdida, porque não tem relacionamento com Deus. Deus não visita o coração do homem no fim da tarde mais. E o homem não tem comunhão com Deus.
E onde é que entra Jesus nessa história? É porque você e eu sabemos que o único caminho para ter relacionamento com Deus é por meio de Jesus, que morreu na cruz. Outra coisa importante desse texto é a ênfase. A ênfase missiológica da chamada Grande Comissão, inclusive esse texto de Grande Comissão foi criado depois pelos missiólogos, porque é uma das principais bases da missão que Deus tem no universo e que foi transferida à igreja por responsabilidade ao fazer missões. É que nós temos dado ao longo da história uma ênfase equivocada, porque nós temos na sua versão, aí independentemente do tempo dela, a primeira palavra diz, portanto, ide. Os estudantes aí, fera de português, qual é a forma deste verbo? Está no imperativo, está errado. Não sei, eu insisto em dizer porquê, não sei porquê, mas no grego não é imperativo. O imperativo recai sobre um outro verbo, o fazer discípulos. Literalmente, o texto de Mateus 28, 19 é, portanto, indo. Eu não sei porque eles insistiram em traduzir ide. Mas quem pode e quem sabe ler o grego, quem tem ferramentas para isso, vai ver que a forma imperativa não está no verbo ir, está no verbo fazer discípulos. Por quê? Porque não é importante ir? É. Tanto é que a forma é continuada. Não se trata de ir, mas se trata de enquanto você vai. Você não vai todos os dias para algum lugar? Você não vai todos os dias em algum contexto? Você não vai todos os dias para o seu trabalho? Você não vai todos os dias para a sua casa? Você não vai todos os dias para o comércio do seu bairro? Você não vai todos os dias ao lado de alguém? É o que Jesus disse, enquanto vocês forem. E por onde vocês forem. E até onde vocês forem. E Atos, o evangelista Lucas, ao registrar este mesmo momento, no iníciozinho do livro de Atos, entende-se que é o mesmo momento, ele acrescenta algo geográfico, porque diz, em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Há um aspecto geográfico, sim, mas o elemento principal não é a forma, é aproveitar o momento, seja ele qual for, de fazer o nome do Senhor conhecido, o amor de Deus conhecido. E a ênfase imperativa recai sobre o fazer discípulos. E fazer discípulos não é um processo institucional, é um processo individual. É você e eu fazendo discípulos. O discipulado não é algo que se quer que o pastor faça no domingo à noite. E o pastor é avaliado se ele prega mensagens evangelísticas. E muitas vezes somos avaliados se tem resultado evangelístico. O discipulado não é você transferir para mim uma responsabilidade que é sua. Inclusive porque o Novo Testamento não diz em lugar nenhum quem batiza. Convencionou-se que é o pastor da igreja, é um privilégio para mim. É um privilégio que você não tem noção do que é a alegria de estar ali dentro e imergir e tirar da água aqueles que ao longo do tempo foram aceitando a Jesus. Mas eu pergunto, se batismo é uma forma como nós podemos avaliar a figura de um pastor de uma igreja, ou o sucesso de uma igreja, como está a sua vida se eu pudesse transferir para você a responsabilidade de batizar os seus discípulos? Se eu posso, para alguns, ser avaliado como um pastor de sucesso pelo número de batismos que eu realizo ao longo de um determinado período, um ano, como eu poderia avaliar você como crente, já que o texto diz que não sou só eu que batizo, não diz quem batiza, e que eu então infiro aqui uma especulação que poderia ser você a pessoa que vai fazer o batismo. Quantos discípulos você fez ao longo dos últimos 2 anos de vida cristã? Isso diz muito acerca da qualidade da nossa vida cristã. Porque nós precisamos multiplicar vida. Aqui está o processo essencial da missão. A ênfase não está no ir, porque pode e deve ser onde nós estamos. Aos que vão, terão nosso sustento, terão nosso apoio, terão nossa oração. Mas isso não exclui de nós a responsabilidade que vem no imperativo e na ênfase do texto, fazer discípulos. Eu tenho que fazer discípulo.
E a pergunta que eu faço, o desafio desta manhã para todos nós é: temos sido discipuladores? Ou isso se tornou uma tarefa institucional? É a igreja, é o ministério, é o pastor ou os pastores? E quantas vezes somos avaliados bem ou mal sucedidos por uma responsabilidade que deveria ser exclusivamente sua, de dizer: pastor, posso batizar o meu discípulo domingo que vem? E a igreja reunida vai celebrar com você a alegria de você ter ganho mais uma pessoa para o reino de Deus. O aspecto aqui, primeiramente, é o aspecto imperativo. O imperativo da missão é fazer discípulos. Quando? Em todos os momentos e em todos os lugares. A missão tem alguns aspectos comunitários e educativos e atemporais. É o que nós veremos nos domingos a seguir. Por hoje, eu preciso apenas que você, neste mês de missões, assimile de uma vez por todas que, como igreja, a missão não é nossa, a missão é de Deus. E isso abre o espectro de todas as possibilidades para o que Deus quer fazer em nós e por meio de nós. Abertos e disponíveis para Deus fazer a sua glória ser conhecida. Missão é de cada um de nós, em todos os tempos e em qualquer lugar. O imperativo é fazer com que você seja um multiplicador de vida em Jesus Cristo. Que para tanto, Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Me alegro nesta manhã pela presença da irmã Maria Castro. Que bom, querida, revê-la aqui entre nós, depois de um longo tempo de enfermidade e de ausência. Seja bem-vinda ao nosso meio de novo, viu, querida? É muito bom ver Deus cuidando dos seus. Irmã Maria Castro, uma pessoa tão especial entre nós, fez 90 anos no ano passado, né? E hoje está conosco pela primeira vez depois de um longo tempo de ausência. Deus abençoe sua vida, querida. Vamos terminar louvando ao Senhor com esta oração. Esta oração que dá glória a Deus, que salva, que transforma, que abençoa. Deus que salva por meio de nós, cumprindo a missão que é dele.
Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai e o poder do Espírito Santo para nos levar a testemunhar e fazer discípulos, transferindo vida, transferindo graça, nos fortaleçam e nos abençoem por toda a caminhada, para que seja por onde for, até quando for, façamos discípulos, cumpramos a missão que é tua, Pai, de restaurar e resgatar a humanidade para a glória perdida e escondida pelo pecado. Que Jesus, o poder para salvar, se manifeste também por meio de nós, para sempre, até a eternidade no céu. Amém. Deus abençoe você, até a noite. Dê um abraço do seu irmão antes de sair. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.